Confesso a vocês que durante essa semana eu me senti assim muito emocionada. Emocionada porque já faz um tempo que eu estou me preparando para estar aqui. Que eu queria vir falar com os irmãos a respeito do que Deus me ensinou num período bem complicado da minha vida. Eu não sei se você já passou por algum momento na sua caminhada em que você se sentiu angustiado, inquieto, ansioso. Sabe aquele momento em que você não consegue ver nada, um palmo da sua frente? Onde nada do que está acontecendo faz sentido. Você já passou por isso? Onde as coisas vão acontecendo e às vezes você se pergunta não o porquê Deus, mas você se pergunta assim, para que Deus? Para que isso está acontecendo? Qual que é a tua vontade? O que o Senhor quer que eu faça? E neste momento, Deus me fez saltar aos olhos um versículo da Bíblia que eu gosto muito, e quem me conhece há mais tempo sabe que em muitos momentos eu uso esse texto. Que você sabe de cor, com certeza. Que diz o seguinte, está em 1 Tessalonicenses, você não precisa nem abrir. 5:18, que diz assim: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Confesso para vocês que eu até já preguei sobre isso. Eu já usei esse verso em diferentes momentos. Mas eu digo para você, é fácil dar graças quando tudo está bem, não é assim? É fácil dar graças quando você está bem no seu emprego, quando a sua família está bem, quando a sua saúde vai bem, quando financeiramente você está tranquilo. Como é fácil dar graças. Ou às vezes até dizer para as pessoas, tenha fé, seja agradecido. Mas naquele dia em que eu estava tão angustiada, dizendo, Senhor, por favor, por que isso está acontecendo? Eu não conseguia entender, e eu acredito que ninguém conseguia entender, porque nem eu mesmo conseguia. Deus disse para mim, em tudo dai graças. Não por tudo, irmãos, mas em toda e qualquer circunstância, dei graças. E como vocês sabem, eu fiquei muito tempo sem vir à igreja, fiquei muito tempo deitada, sem forças para me colocar em pé, sem forças para sustentar as minhas pernas. Quantas vezes, na verdade, não existe um jogo de copo mais completo na minha casa, porque eu não tinha força muscular para segurar um copo. Quebrei tudo. E nesse dia eu digo assim, Senhor, eu preciso entender melhor isso. E eu fui me aprofundar nesse assunto. E eu convido sim agora, você a segurar sua Bíblia. Segura a sua Bíblia aí. E nós vamos fazer uma oração. Porque nessa manhã eu quero que a mensagem que Deus colocou no meu coração, Ele coloque no seu coração. E que ao sair dessas portas, você saia com a certeza de que Deus está no controle da sua vida, independente de qualquer coisa que você venha passar. Está com a sua Bíblia aí? Então vamos orar. Pai querido que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, por mais um sábado. Muito obrigada, Pai, porque nós já sentimos a Tua presença neste lugar. Muito obrigada, Pai, porque entre tantas pessoas o Senhor escolheu a cada um de nós. Te louvamos, Pai, pela Tua misericórdia que se renova na nossa vida a cada manhã. E por favor, Senhor, por favor, estamos com a Tua palavra em mãos nesse momento. Fale a nós. Não permita, Pai, que uma humana pecadora como eu fale nessa manhã. Mas que o Teu Santo Espírito traga a mensagem que o Senhor quer trazer a cada um de nós. Querido Deus, que possamos estar com os nossos corações, Pai, e mentes abertos para ouvir a Tua voz. Não merecemos tantas bênçãos, Senhor, mas agradecemos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 14, verso 12
a 14. Isaías 14, 12 a 14. Vou dar um tempinho para você encontrar. O texto diz o seguinte: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que deliberavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Agora, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, segura aí em mente o que nós acabamos de ler, o livro de Ezequiel, capítulo 28, verso 13 a 17. Ezequiel, capítulo 28, 13 a 17. Diz o seguinte: Estavas no Éden, jardim de Deus. Todas as pedras preciosas te cobriam. O sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, esmeralda, ouro, se te fizeram engates e adornos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permaneçais no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Te lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemple. Teólogos, estudiosos, dizem que este relato traz para nós a queda de Lúcifer. Como diz o texto, Lúcifer foi criado como um anjo diferenciado, era o querubim da guarda. E em algum momento, ele não se contentou mais em ser o querubim da guarda. Não bastava mais para ele ter todo aquele resplendor. E Deus, enfim, lança Lúcifer para fora, expulsa. E surge, então, Satanás. Agora vá comigo no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 1. Estes dois textos relatam o surgimento de Satanás, a queda da estrela da manhã. O ser que tinha sido criado para ser ungido, para ser o guardião, para ser esplendoroso, agora então se transforma em Satanás. Agora Gênesis 3:1 diz o seguinte: Mas a serpente, a mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher: Do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis e nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que do dia que deles comer, lhe abrirão os olhos e serei como Deus, conhecedores do bem e do mal. O que gerou Satanás, queridos, foi o mesmo que gerou o pecado. A insatisfação. Não bastava mais para Satanás, para Lúcifer ser o querubim ungido. Não bastava mais para ele todo aquele resplendor. Não bastava para ele ser diferenciado, uma criatura diferenciada dos anjos. Ele disse assim: por que eu tenho que ser uma criatura?
Eu quero ter um trono tão alto como o de Deus. Por que eu tenho que ser uma criatura? E você consegue observar que em Gênesis acontece a mesma coisa? A mesma insatisfação, o mesmo desejo gera o pecado. Deus disse, certamente morrereis. Não, você não vai morrer. Você vai ser como Deus. E desde o Éden, queridos, a serpente soprou na alma humana a insatisfação. E isso nos segue até o dia de hoje. Você já observou quanto somos insatisfeitos? Você reclama do trabalho. Você tem uma casa, mas você reclama da casa. A vizinhança não é boa. Você reclama da família. Nada tá bom. Quantas vezes, queridos, nós oramos pedindo a Deus? Esses dias a gente viu um lindo testemunho aqui da irmã Sônia que ganhou um apartamento praticamente. Que bênção! Quantas vezes nós oramos, Senhor, por favor me ajuda, eu queria uma casa. Aí Deus te dá a casa. Aí você muda e aí a vizinhança não é muito boa. Aí você começa, pô Deus, como assim? Podia ter uma vizinhança melhor. Aí você começa a murmurar. A insatisfação começa a crescer no seu coração. Às vezes, nós oramos pedindo assim, Senhor, estou cansada de andar de ônibus, de trem, tenho que pegar 3 conduções para ir para o meu trabalho, me ajuda a comprar um carro. E os homens, quem sabe, pensam assim, bom, eu quero aquele carro dos sonhos. Senhor, eu não fui criado para ser cauda, eu quero ser cabeça, me ajuda, Senhor, eu quero aquele carro. E aí Deus te abençoa, te dá o carro dos sonhos. E o que acontece? Chega janeiro, essa época que nós estamos, chega o IPVA. O que você faz? Reclama? Mais uma vez você reclama. Hoje mesmo eu estava dizendo aqui atrás que eu disse assim, ó, se eu fosse Deus, não é assim? Reclamou, perdeu. Imagina o que seria. E naquele dia Deus falou ao meu coração. Imagina o que seria. Mas olha o que Ellen White fala a respeito da queda de Lúcifer. Lúcifer pensou em si mesmo como favorito entre os anjos do céu. Tinha sido grandemente exaltado, mas isso não despertou nele louvor ao seu Criador e nem gratidão. Ele aspirava à altura do próprio Deus. Nunca estamos satisfeitos. Nós estamos sempre buscando algo melhor. Nós estamos sempre procurando algo melhor. E a insatisfação, queridos, é a chave de muitos pecados. Por exemplo, por que existe o adultério? Já parou para pensar? Porque eu não estou satisfeito com o meu marido, com a minha mulher. Por que existe o roubo? Porque eu não estou satisfeito com o que eu tenho e eu não tenho condição de comprar, eu vou lá e pego de você. Por que hoje a gente vê tanta atrocidade acontecendo em busca de dinheiro, de poder, de posição? Porque as pessoas nunca estão satisfeitas. Quanto mais eu tenho, mais eu quero ganhar. Hoje a gente vê aí fora, parece que quanto mais dinheiro as pessoas têm, mais querem. Tiram de quem mais precisa, porque a ganância, a cobiça, as pessoas nunca estão satisfeitas. A serpente, queridos, continua financiando os projetos de quem quer ser Deus. A serpente está por aí financiando os projetos de quem quer ser Deus. E, infelizmente, a gente vê isso dentro da nossa igreja também. Você já viu que as pessoas estão deixando de ser adoradores? Nós estamos deixando de ser adorador para adorar a si mesmo? Você já viu isso? Adorar o nosso ego, a nossa vontade, a nossa imagem. Eu não sei se você já ouviu falar, mas tem algo que me incomoda às vezes. Quem vai pregar? Você já ouviu essa pergunta? Vai ter a programação tal. Quem que vai pregar? Aquela pessoa lá prega bem. Eu vou lá. Vai ter uma programação para as pessoas virem. Vamos trazer um cantor. Quem vai cantar? E a gente está colocando pessoas num lugar que só pertence a Deus. Não eleja sumo sacerdote no seu coração que só pertence a Deus. Tem muitas pessoas, queridos, e muitos de nós que vamos nos
perder, sabe por quê? Por excessos de elogios. As pessoas, às vezes, batem no peito e dizem assim, eu sou ungido de Deus. Queridos, o único ungido de Deus subiu à cruz, morreu, ressuscitou, e só Ele, e a Ele pertence toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Não coloque um sumo sacerdote num lugar que só pertence a Deus. Às vezes a gente, não acho de todo mal, mas às vezes a gente diz assim, vai vir fulano, vou lá tirar uma foto com ele. Às vezes a gente é amigo, e isso é bom. Mas, queridos, tenha em mente que essa pessoa, ela é um instrumento nas mãos de Deus. E todos nós aqui, quando nos colocarmos à disposição, seremos um instrumento nas mãos de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta, por acaso você tira foto com bisturi quando você é operado? Por acaso você tirou alguma foto com o pincel de uma tela que você ganhou, de um quadro que você ganhou? Deus, somente Deus, deve ser honrado e glorificado. Satanás segue por aí financiando quem quer ser Deus. Tem gente querendo ser top gospel, ser famoso. Tem muita gente se perdendo por excessos de elogios. Mas lembre-se, nós devemos ser gratos. Por acaso você é satisfeito? Você está satisfeito com a vida, com as coisas que você tem? Não sei vocês, meninas agora, mulheres, em algum momento, para quem me conhece, eu não sou muito fã de cozinha. Na verdade, eu vou bem longe da cozinha, assim. É um dom que não tenho, mas me defendo, cozinho, lavo louça. Em algum momento da vida, você já foi fazer comida pensando assim, ai, que droga, tem que cozinhar de novo. E depois tem a louça. E depois a gente lava a louça, tem o lanche da tarde. E depois tem mais louça. E depois tem a janta. E depois tem mais louça. E aí tu diz, que coisa. E começa a murmurar. Não é assim? Não é assim que a gente é? E a gente começa a murmurar. E nós, mulheres, que fomos as vítimas do sussurro de Satanás lá do Éden, somos as rainhas da murmuração, da insatisfação. Você já viu mulher? Se ela tem o cabelo liso, ela quer cacheadinho. Se ela tem cacheadinho, ela quer liso. Se o cabelo é preto, ela quer loiro. Se é loiro, ela quer preto. A gente nunca está satisfeita, não é assim? Ou é só eu? Você conhece alguma mulher que está satisfeita com o peso? Não sei vocês, mas todas que eu conheço, se pelo menos eu perdesse 2 quilinhos, é linda. Mas eu nunca vi a pessoa dizer assim, estou satisfeita, estou bem. Aí tem as exceções, aquelas que dizem, não, sou muito magrelinha, queria, ter mais corpo. Tem umas que nem eu, que tem canela fina, daí tu diz assim, bem que eu podia engordar uns 2 quilos só nas canelas. Ou quem sabe emagrecer só no braço. Nós somos as rainhas da insatisfação. Não é assim? Nunca tá bom. E eu lembro que, nesse momento, em que eu estava lá na minha casa, muitas vezes, insatisfeita de lavar louça, reclamando porque tinha que limpar a casa, reclamando porque não parava de ter que roupa para estender, reclamando porque tinha que chamar os meninos para não sei o quê, e reclamando, e a gente se deixar, a gente passa a vida reclamando. E nesse período que eu estive doente, que eu não tinha forças para ficar de pé, que eu não tinha forças para segurar um copo, eu comecei a lembrar dessas coisas com gratidão. E hoje, eu parei de
murmurar dizendo, ó vida, ó céus, ó azar, ó derrota, né? E comecei a agradecer. E queridos, essa é a chave para nos libertar da síndrome de Lúcifer. A gente sempre quer mais, não é assim? A gente sempre espera algo para ser feliz, algo para estar satisfeito. Quem está estudando aqui? Bom, eu só vou ser feliz e estar satisfeito quando eu me formar. Eu tenho um filho que está agora no último ano, está nessas. Aí outros podem dizer assim, não, eu vou ser feliz mesmo quando eu me casar. Aí você casa, Deus abençoa, você casa, e em vez de você agradecer, você diz assim, eu só vou ser satisfeito quando eu tiver um filho. Aí Deus dá o filho. Olha como Deus é bondoso. Aí você diz assim, não, mas eu só vou mesmo assim ficar tranquila, em paz, satisfeita, agradecida, quando meu filho crescer e for mais independente. Ele toma muito meu tempo, eu não consigo fazer minhas coisas, eu tenho sonhos, eu tenho coisas para fazer, eu não consigo. Aí o filho cresce. Aí você diz assim, não, mas agora eu vou ser feliz quando eu tiver netos. E aí você tem netos. E aí sabe o que você diz? Eu vou ser feliz, na verdade, sabe quando? Na verdade, sabe o que eu queria, Senhor? Eu queria voltar a ser jovem. Você percebe que a gente sempre está colocando a nossa satisfação em coisas ou em conquistas? Nós sempre estamos colocando a nossa gratidão, a nossa satisfação em coisas. E queridos, e às vezes, muitas vezes, são coisas que eu e você não vamos levar daqui, que não vai caber no nosso caixão, que não vai deixar um legado para a próxima geração. Deus nos chama para sermos agradecidos. Sabe algo que atrapalha nós sermos gratos? É a comparação. Você já viu como a gente é hoje? A pessoa está feliz. Tirou férias com a família, foi para o litoral, está com a família toda saudável, e de repente você entra na rede social. Já começa, né? A sua amiga foi para a Europa. A casa da sua amiga, a sua amiga comprou uma casa nova. E aí você começa a olhar para a sua vida e você começa mais uma vez a murmurar. A murmurar contra Deus, a murmurar, a não agradecer, a não ver as bênçãos que Deus nos dá, porque a comparação nos cega. Me diz uma coisa, você já agradeceu hoje porque você está respirando sem ajuda de aparelhos? Inspira aí. Inspira. Depois de 2 anos do Covid, a gente entendeu o quanto nós temos que ser grato pelo simples fato de respirarmos sozinhos. Você chegou andando hoje sozinho aqui na igreja, ninguém teve que te carregar, você já foi grato por isso? Você já foi grato, já agradeceu hoje, porque você tem uma igreja onde você pode congregar? Aonde você tem irmãos que te abraçam, aonde nós temos a palavra de Deus que nos alimenta, onde nós temos a palavra de Deus que podemos abrir com liberdade, você já agradeceu a Deus? Você consegue ser grato a Deus em toda e qualquer circunstância? A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe qual deveria ser a nossa única ocupação? Confiar. Nos arrepender. Se até aqui eu não consigo ser grato, se até aqui eu não consigo ver a mão de Deus guiando a minha vida, se arrependa. Se até aqui você consegue murmurar o tempo todo diante das muitas bênçãos que Deus te dá, se arrependa. E querido, se você está passando por um momento na vida que você não consegue entender, que você não consegue ver além
Deus te chama nessa manhã para simplesmente confiar. Todas as coisas, você acredita nisso? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Deus, Ele é fiel, justo, poderoso e completo. Ele está no controle da nossa vida, Ele está no controle desse mundo. Esses tempos eu recebi uma música que dizia assim, eu até escrevi para não esquecer, eu não vou cantar, né? Mas ela diz o seguinte: nunca me deixe esquecer que o que eu não tenho, que o que eu não sou e o que eu não vier a ser, vem de ti, Senhor. Anota isso. O que você não tem, o que você não é e o que não vier a ser, vem de ti, Senhor. Deus nos chama a confiar, a ser grato, a nos arrepender se até aqui nós não temos feito. Sabe por quê? A gratidão, ela antecede milagres. Você acredita nisso? Quando a gente olha para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, a gente entende que Deus espera que sejamos gratos. Convido você a abrir a sua Bíblia. Deixa eu voltar aqui, que eu tenho que anotar. Uma das coisas, olha, fiquei tão mal de memória. Mas está lá em Mateus 15, 34 a 37. Mateus 15, 34 a 37. A gente conhece essa história. Jesus estava falando a uma multidão e ele não queria despedir essa multidão sem alimentar eles. E aí Jesus perguntou: quantos pães tens? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes. E o que ele fez, queridos? Dando graças, partiu e deu aos discípulos, e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobrou recolheram quantos cestos? 7 cestos. Queridos, Jesus, Ele usou e Ele deu graças ao que Ele tinha em mãos. Ele podia ter questionado a Deus, dizendo: Senhor, como assim, Deus? Como que eu vou alimentar essa multidão? Com 7 pãezinhos, alguns peixinhos. Às vezes a gente questiona, a gente reclama. Deus está dizendo: seja grato pelaquilo que você já tem em mãos. Por aquilo que Deus já te deu, que está nas suas mãos. E pare de olhar para o que está na mão do próximo. Porque às vezes a gente, ao invés de agradecer, a gente está cuidando da vida do outro. Comparando a nossa vida com a vida do outro. Agradeça, dê graças. E Deus vai fazer um milagre, vai usar o que você tem. Seja grato. O que você tem nas suas mãos? 7 pãezinhos. O que você tem em mãos? Agradeça a Deus por aquilo que você tem nas suas mãos. Segundo milagre. Abra sua Bíblia no livro de João 11, 41. João 11, 41. Outra história que eu e você conhecemos muito bem. Jesus era muito amigo de Lázaro. Lázaro morreu. Ele chegou atrasado, né? Parecia um atraso. 4 dias depois, João 11, 41. E Jesus agora chega na frente da onde foi sepultado Lázaro e pede para tirarem a pedra. E Jesus, levantando os olhos aos céus, disse o quê? Pai, graças te dou, porque me ouviste.
Antes de Jesus dizer, sai Lázaro, ele disse, Pai, eu te agradeço. Antes de dizer, Lázaro, vem à vida, ele deu graças a Deus. Você pode agora estar aí vivendo uma situação em que aparentemente seu sonho morreu, seu pequeno negócio, grande negócio morreu, quem sabe o seu ventre secou, aparentemente parece que Deus está atrasado, que você ora e parece que nada acontece. Você já se sentiu assim? Deem graças. Deem graças, porque quando a gente agradece, milagres acontecem. Terceiro milagre dessa manhã. Está no livro de Mateus 26, 26. O maior milagre já relatado na Bíblia. E ele também começou com uma gratidão. Mateus 26, 26. Diz o seguinte: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos. Antes do maior milagre que essa terra já presenciou, Jesus deu graças. Antes de entregar o seu próprio corpo para ser moído, o seu sangue escorrer por amor a cada um de nós, ele deu graças. Você é capaz de contar as bênçãos? Você é capaz de contar quantas dádivas Deus te deu? Nós temos uma casa para voltar, temos alguém amado a nos abraçar, temos uma família com quem contar, temos uma igreja para congregar. Eu tenho inúmeros motivos para agradecer. E agora deixa eu segurar. Porque eu quero te dizer uma coisa. Gratidão que você não comunica, gratidão que você não fala, não é útil para nada. A gratidão tem que exalar, a gratidão tem que invadir as nossas redes sociais, a gratidão ela tem que sair dos nossos lábios. Porque senão, queridos, é que nem um presente que você embala e não entrega a ninguém. Eu hoje tenho muitos motivos para agradecer. Ontem alguém me perguntou como que você está. Eu disse melhor do que eu mereço. Melhor do que eu mereço. E eu quero aqui colocar algumas gratidões. Gratidão porque Deus, em meio a esse período, me fez entender um verso que eu já lia e estudava há tanto tempo. Quero agradecer a todos que oraram por mim. Quero agradecer ao meu professor de escola sabatina, ele não está aqui hoje, mas eu publicamente, toda vez que eu tiver oportunidade, eu vou falar isso. Que ele saiu da teoria do pastoreio, porque é fácil a gente falar, irmãos. E ele entendeu o que é ser pastor de uma classe de escola sabatina. Ele me ligou muitas vezes. Ele me mandava mensagem. Ele queria saber como é que eu estava. Ele ligava dizendo, e o CRM também. Eu quero agradecer a muitos amigos que enquanto eu não podia levantar para cozinhar algo que eu murmurei muitas vezes. Levaram sopa lá em casa, não é mesmo, Rose? Pão de cenoura que meu filho quer porque quer que eu aprenda a fazer. Ao Marcos, a Cláudia,
tantos outros, se eu for mencionar, eu vou ser injusta. Mas era tanta coisa que chegava, tantos presentes, tantas mensagens, era tanto amor que eu recebi, que eu consegui entender por que eu estava passando por aquilo. Porque às vezes Deus precisa nos quebrar, irmãos. A transformação não acontece de um vaso torto. Às vezes precisa quebrar, esmiuçar para transformar num vaso que Deus possa usar. E hoje eu falo de algo que faz mais sentido para mim. Você consegue olhar para a sua vida, irmãos, e eu oro nessa manhã que você não precise passar por isso. Que você não precise passar por uma situação em que sua vida, tudo que você achava certo, é como se tivesse acontecido assim. Você tinha planos para esse ano, você não tem mais. Você tinha emprego, você não tem mais. Você tinha saúde, você não tem mais. Você ama dirigir, também não vai mais. Que não precise nós passarmos por essas coisas para entendermos o plano de Deus. Que nós possamos olhar para a vida de Jesus, que em todos os momentos teve uma ação de gratidão, que essa ação possa refletir na minha e na sua vida. Agradeça pelos pequenos milagres diários, que são muitos. Hoje eu consigo ter contentamento, estendendo a cama, lavando a louça, fazendo comida. Esses dias eu voltei a dirigir, pensa a alegria. Coisas que eu fazia no automático e que nem sequer eu me dava conta de quão abençoada eu era. Às vezes é preciso perder, mas não tem problema, porque Deus é um Deus misericordioso. E Ele nos dá todos os dias uma nova chance. Você está angustiado pelo dia de amanhã? Você está preocupado com o que pode acontecer amanhã? Nós estamos iniciando um novo ano, quem sabe você está pensando assim, como será esse ano? Eu te convido a olhar primeiro no retrovisor com gratidão. Te convido a ser grato a Deus, não porque o ano vai ser mais fácil, mas ser grato mesmo que o ano seja o pior da sua vida. Tire dele lições importantes, queridos. Seja grato por estar aqui. Seja grato porque Deus te escolheu para uma função nessa igreja. Se tem algo que me entristece o coração, é quando as pessoas dizem assim, não, eu quero tirar umas férias de Deus. Seja grato. Isso é privilégio, isso é bênção, isso é graça. Quem sabe você, nessa manhã, entrou nessa igreja com o coração pesado, angustiado. Quem sabe as coisas ainda não estão tão bem. Mas eu quero te dizer, não fique preocupado com o dia de amanhã. Sabe por quê? Deus já está lá. Ele nos chama nessa manhã para termos um coração agradecido. E Ele chama cada um de nós a ter fé. Hoje nós vamos ter aqui na nossa igreja uma manifestação de fé, de entrega. O André daqui a pouco vai entregar a vida a Jesus. Mas antes do batismo nós vamos ouvir um hino que fala exatamente disso. Não importa o tamanho das crises, lembre disso, nosso Deus é maior. Por isso, tenha sempre um coração agradecido. Que haja sempre ação de graças nos nossos lábios. Que possamos sim viver um ano podendo recitar esse verso. Em tudo dai graças. Enquanto o Marcos canta, se coloca em oração. Este é o momento para você se arrepender. Este é o momento de você agradecer. Depois da música, teremos o batismo. E em seguida, quero orar com você.
Através dessa canção eu quero poder te abraçar. Com aquilo que aprendi de Deus, eu posso te ajudar. Ele um dia me falou, meu filho, você precisa crer que teus dias por mim são contados, eu cuido de você. Não permita que a ansiedade roube a sua fé. Eu estou contigo todo o tempo e no futuro até. Desde então eu olho pro futuro sem me preocupar e te aconselho a fazer o mesmo, pois Deus já está lá. Por que você se preocupa tanto com o amanhã? Deus está aqui, mas também já está lá. Ele está cuidando do futuro seu, e o seu trabalho é somente confiar. Deus já está lá, Ele é o Pai de amor, que sabe dar o que é bom aos filhos seus. Não é desamparado quem confia em Deus. Descansa hoje, porque o amanhã não é seu, ele pertence a Deus. Entrega hoje, confia hoje, consagra hoje, e o amanhã deixa nas mãos de Deus. Entrega hoje, confia hoje, consagra hoje. O hoje é um presente que Deus já te deu, e o amanhã deixa nas mãos de Deus. Por que você se preocupa tanto com o amanhã? Deus está aqui, mas também já está lá. Ele está cuidando do futuro seu, e o teu trabalho é somente confiar. Deus já está lá, Ele é o Pai de amor, que sabe dar o que é bom aos filhos seus. Não é desamparado quem confia em Deus. Descansa hoje, porque o amanhã não é seu, ele pertence a Deus. Amém? Amém, irmãos. Possamos todos confiar no nosso Deus. Eu estou aqui com o André, apresentando a igreja, esse mais novo membro da família de Deus. O André frequentou há um tempo a classe do Paulo Kowaliski. Cadê o Paulo? Está ali. Cadê a classe do Paulo? Ergue a mão, dá um tchauzinho. Parte do trabalho é de vocês, parte do trabalho é da classe de jovens. Cadê a classe de jovens? Ergam aí, fiquem em pé. Fiquem em pé um pouquinho. Amém, Deus seja louvado por isso. Trabalho da classe de jovens que ajudou o André a chegar nessa caminhada. Tem também convidados especiais do André, são bem-vindos. Podem se assentar para que todos possam ver e acompanhar. Se alguém quiser se chegar à frente, os jovens quiserem se colocar aqui, quem se sentir à vontade para isto, são bem-vindos. E deixa eu contar para vocês também, não vamos nos alongar aqui, mas toda quinta-feira de noite temos um pequeno grupo, que é 7 para cada lado, e tem uma bola. É brincadeira, é um jogo de futebol,
E o André, ele se aproximou da igreja através ali do futebol, né, André? Como é que foi aí? Foi muito bom. Ganhei muitos irmãos ali, né? Para quem é carente de amigos e família, foram um pessoal que me acolheu. Então ali no futebol o André foi acolhido, o doutor André, né, passou na prova da UAB agora, né, coisas boas acontecendo também na vida dele, e começou a frequentar a igreja. Então se alguém quiser se unir a nós nesse trabalho missionário aí, toda quinta-feira à noite estão convidados para participar também. E o Leandro, ele está chamando o Leandro para vir à frente também. Pode vir, Leandro. Quem mais se sentir à vontade. Então, André, Deus seja louvado. Nós vamos, nesse momento, fazer o teu batismo. Eu vou orar aqui, depois fazemos a imersão. Querido Deus e Pai que habita nos céus, pela tua graça, Senhor, o André chegou até aqui. Com certeza é motivo de gratidão. E é um motivo também, Senhor, de animar a igreja para trabalhar pelas almas, pelas pessoas que faltam se converter para Cristo voltar. Nos ajuda, Senhor, a trabalharmos por elas, nos misturarmos e não desistirmos, Senhor, de pregar esse evangelho e jamais nos esquecermos de sermos gratos pela salvação que nós recebemos de Jesus. E como ministro do evangelho para o perdão dos pecados do André, eu o batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, minha esposa, eu vou chamar ela aqui para orar agora, ela já está ali. E eu quero fazer um convite a quem ainda... Na verdade, eu estou sentindo Deus me falando comigo aqui nesse lugar aqui. Eu vou esperar que eles sentem. E o que Deus está me falando é para que você trabalhe com alguém para que essa pessoa encontre Jesus no batismo. Queria fazer esse apelo para a igreja. Trabalhe com seus dons para que mais almas esse ano estejam aqui, mais pessoas. Estivemos visitando, minha esposa e eu, a irmã Silsa. Cadê a irmã Silsa? Cadê a irmã Silsa? Está lá atrás, diaconisa, lá a mãozinha dela, lá na porta. Estivemos na irmã Silsa e saímos dali empolgados, não foi? A irmã Silsa falou assim: pastor, esse ano eu vou ajudar nos desbravadores. Eu vou levar essa criança, eu vou levar aquela criança, eu vou levar aquela outra, eu vou levar aquela outra. Acho que ela tem umas 5 crianças que ela sozinha vai trazer para o clube de desbravadores. A irmã Silsa, ela já não tem assim 19 anos, né? Já está que nem eu, assim, um pouco mais velha. E está muito animada para pregar o evangelho. Então, eu queria desafiar você a usar o seu dom como gratidão a Cristo para pregar o evangelho. Se tem alguém aqui que não foi batizado ainda nas águas, quero ver a mão. Hoje de manhã chegou aqui o seu Roberto, aqui na porta da igreja. E sabe o que o seu Roberto me disse? Pastor, eu vim aqui porque eu quero ser batizado. Deus sabe as dificuldades que o inimigo tentou colocar aqui na igreja, hoje pela manhã. Porque ele sabia que entraria alguém pedindo para ser batizado. Está aqui o seu Roberto ou já foi? Está lá o seu Roberto. Fica em pé aí, seu Roberto. Queremos lhe conhecer. Amém? Dá um aceno para ele, igreja. Ele entrou nessa porta dizendo que quer fazer estudo bíblico e o Flávio já está dando estudo bíblico para ele. Deus seja louvado por isso. Minha esposa vai orar com vocês. Aqui o casal gosta de fazer apelo, né? Mas eu quero encerrar com o último verso, que está lá em Abacuque 3, verso 17. O apelo de Deus nessa manhã é que nós não tenhamos uma fé infantil, mas uma fé madura, a ponto de que, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que os campos não produzam seu mantimento,
que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, que nos currais não hajam gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Amém? Quantos nessa manhã querem fazer o compromisso neste ano de dizer, Senhor, não importa. Não importa as circunstâncias. Ergue sua mão, gente. Coragem, coragem. Ergue aí, você é agradecido, você entendeu a mensagem dessa manhã, que Deus nos abençoe. E agora se coloque de pé e vamos orar. Pai querido que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, porque nesta manhã, através da Tua palavra, Pai, nós entendemos que em tudo nós devemos dar graças. Não por tudo, Senhor, mas em toda e qualquer circunstância. Precisamos entender, Pai, que não importa o que aconteça, o Senhor continua sendo Deus. O Senhor continua cuidando, o Senhor continua conduzindo. Não há nada nem ninguém que possa mudar os planos que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Nos ajude, Senhor, a Te reconhecer em todas as coisas, Pai. A Te dar graças por tudo que o Senhor tem feito e fará por cada um de nós. Querido Deus, abençoe essa igreja, Senhor. Que o Teu Santo Espírito e somente Ele possa reinar neste lugar. Que aqui, Pai, o nosso coração possa ser de gratidão. Gratidão porque já alcançamos a salvação em Cristo Jesus. E nos ajude, Pai, como ato dessa gratidão, proclamar o Teu Evangelho e alcançar pessoas para o Teu reino. Nos dê um ano abençoado, Senhor. Não precisa ser o ano mais fácil, mas precisamos sim, Pai, da Tua companhia. Que o Senhor abençoe aqui a liderança desta igreja, de forma especial, Senhor. Abençoe cada diretor de departamento, Pai, coloque o Teu Espírito sobre cada um. Que cada um aqui possa ser grato, Pai, por estar neste lugar, por assumir uma responsabilidade, Pai, que os anjos gostariam de fazer. Que o Senhor possa abençoar cada família, Pai, e que esse possa ser um motivo de gratidão diário pela família que o Senhor nos deu. Muito obrigada, Pai, pela saúde e por tantas outras bênçãos. Nos dê um sábado de paz na Tua companhia. Nos leve de volta para casa em segurança. Essas bênçãos nós pedimos por Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Esse é o meu desejo. Deixa eu ver isso aqui.